ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral, quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral, quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Me leva até onde o céu está. Bom dia a todos, uma linda manhã, ainda sem sol, né? Aqui em Guaramirim, pelo menos, o sol não apareceu ainda, mas está uma linda manhã, uma sensação térmica muito boa e vamos aproveitar um pouquinho dessa música aqui para que a gente vá se harmonizando para iniciar essa nossa conversa de hoje. Quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Andar sem precisar de chão, voar nem asas nem balão. Liberdade, meu ponto final, a paz, a voz que me faz ressoar. Quero ser um anjo, quero ser imortal, quero ser um pensamento sideral, quero viajar na velocidade da luz, ir aonde o pensamento me conduz. Quero ser. Então vamos iniciar, né? Essa música nos ajuda a harmonizar um pouco e pensar numa letra belíssima, né? Que diz que quero viajar, né? Quero viajar para o mundo, para o lado sideral, quero ter asas para voar, né? Então, por que que eu escolhi essa música? Porque isso me lembra muito os jovens, né? Os jovens, eles sempre estão com aquela dinâmica, né? Querendo aprender e com muita energia para fazer as coisas, né? Então, hoje, o nosso assunto, né, que é a sexualidade e liberdade em pré-adolescentes, é, nós vamos dirigir para a família, né, principalmente, mas também para os jovens, porque, é uma questão, né, sempre tão difícil, uma questão assim que nos pega de surpresa e que muitas vezes a gente não sabe dar as respostas, né? Aí a gente deixa para quem? Deixa que a escola cuide, deixa que a evangelização faz lá no centro espírita, deixa que a doutrina na igreja católica, enfim, nas outras religiões ensinem. Mas começamos esse assunto nos questionando, né? E primeiramente gostaríamos muito de agradecer ao grupo da família, que é um grupo de pessoas que estão muito empenhadas em elaborar estratégias, buscar requisitos para que possa estar realmente enriquecendo uma conversa junto à família, né? Então, eles me convidaram, né, para fazer essa fala e além do livro Deus Confia nos Pais, eu fui buscar também em outras bibliografias, né, das quais eu descrevi ali para vocês, né? Vocês vão ver ali, não sei se vai ficar acima do vídeo ou abaixo, mas vai estar
correspondido. Por quê? Porque às vezes nós temos muitas dúvidas, né? Tanto com a família, como no atendimento fraterno, quando vem com questões sexuais, e que aonde eu vou buscar isso, né? Nós temos na literatura espírita muita coisa já, sabe? E isso é de pouco tempo para cá, em termos, pensando em termos de humanidade, bem pouco tempo. André Luiz nos trouxe informações, Emmanuel, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, né? Todos trazem algo correspondente a este assunto. Por quê? Porque tudo vai acabar, né, na grande lei, na lei divina, a lei do amor. Então, a gente, em tudo que a gente pensa sobre o ser humano, sobre comportamentos, né, o nosso fim vai ser sempre a lei do amor, a lei divina, a lei do amor. Então, isso não tem como fugir do estudo, né, da doutrina espírita. Temos também umas ricas informações com Joana de Ângeles, né? Então, antes de começarmos, né, vamos fazer uma pequena prece, pedindo aos nossos amigos espirituais que nos abençoem, que nos tragam bons fluidos, para que a gente possa dialogar e aprender um pouquinho. Agradecemos, Senhor, por esta manhã, da qual estamos reiniciando, né, novamente um novo dia, buscando sermos felizes, porque este é o nosso fim, né? Nós queremos a felicidade, nós queremos o bem, nós queremos o amor. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Então é isso. Então, vamos começar. Quando eu peguei, né, este livro para ler, durante a leitura, né, veio vários questionamentos, assim, né? E a gente vai apontando esses questionamentos no decorrer. Iniciando, eu não vou ler na íntegra o que ela escreveu, mas eu vou estar relatando para vocês o que foi lido, tá? Então, a autora, a Lúcia, ela inicia o capítulo contando que conheceu uma moça de 22 anos, que já era casada e tinha 5 filhos, né? Ela, por acaso, encontrou uma moça, elas foram conversando, e a Lúcia, sempre muito curiosa, foi perguntando, e ficou sabendo que esta moça tem 22 anos e que já tinha 5 filhos nessa idade. Entre outros assuntos, aproveitou para perguntar o que a fez optar por casar tão cedo, né? Por que casar tão cedo? E a resposta dela foi bastante clara: por curiosidade e desejo de sair da vigilância da mãe, né? E continua falando a autora, né? A moça contou que a mãe era muito exigente quanto aos aspectos morais. E o pai era tipo mente aberta, né? A mãe muito exigente por um lado e o pai mente aberta por outro. O pai teve a iniciativa de uma conversa objetiva e esclarecedora a respeito do sexo, né? Ela acabara de completar 13 anos, sem esconder nenhuma informação. O pai alertou para os perigos que corria acerca do mau uso da sexualidade. Falou-lhe dos impulsos que sentia e de que isso repercutia no seu corpo, levando-o a buscar parceiros. Descreveu os detalhes, inclusive sobre preservativos. Teve uma atitude sensata, né? Explicou para sua filha aquilo que ele achava que era o correto. Ele lhe disse que seria livre, e ao mesmo tempo ela seria livre para fazer a partir dali o que quisesse, né? Mas que as responsabilidades sobre seus atos recairiam sobre si mesmo. Então jogou a responsabilidade sobre os atos dela frente a esse conhecimento como responsabilidade dela, aos 13 anos.
né? Isso causou um espanto bastante grande na autora, onde ela diz: um verdadeiro absurdo, considerando a imaturidade da garota. Ela ficou bastante preocupada por esta questão. Com a liberdade, ela conheceu tudo o que quis, ela conta, né? Conheceu tudo o que quis. Onde é que tá? Com a liberdade, ela conheceu tudo o que quis, sem limites. E depois de 5 anos, resolveu casar para experimentar esta outra fase da vida. E hoje, né, resumindo, hoje ela se lamenta muito a juventude perdida. E isso nos permite refletir sobre vários aspectos, né, acerca do uso da sexualidade na puberdade, né? Como é que é esse uso da sexualidade na puberdade? Antigamente era tudo proibido, antigamente não se falava, era um conhecimento velado pelos pais, pelos responsáveis por esta criança, né? O livro Vida e Sexo de Emmanuel, ele traz assim, que é uma obra espírita, né, sobre esse assunto, diz mais ou menos assim: o homem é impelido naturalmente a trazer este fardo dos estímulos sexuais. Então isso a gente traz naturalmente, esses estímulos sexuais, instintos sexuais, fazendo com que os sentimentos fiquem confusos, pedindo e reclamando educação e sublimação em muitos momentos da vida. Então, se a gente se colocar no lugar desse pré-adolescente, né? Então a gente vai lembrar e a gente observa olhando para eles que eles pedem por educação, né? Eles pedem por sublimação, para que eles possam vencer esses impulsos, quando observam que esses impulsos não os levariam a uma boa relação com alguém, né? Então, o adolescente necessita de providências, diz Emmanuel, e previdências, ou seja, precisa de educação, né? Ele conclui assim: exemplo na situação do caso anterior, né? O pai providenciou esclarecimento na hora que considerou certo, ok? O que é notável, né? Muitos pais nem fariam isso, hoje ainda, né? E preveniu a filha dos perigos que rondam a sexualidade mal direcionada, mas depois eximiu de responsabilidades para com os possíveis erros da filha. Ele se eximiu das responsabilidades. A partir do momento que ele explicou para ela, ele colocou toda a responsabilidade dos atos dela mesma. Então, será justo, né? A grande questão que a gente pergunta: será justo jogar sobre os ombros, ainda tão frágeis, sob uma mente em formação, né? Uma responsabilidade tão grande e complexa, né? Será justo, às vezes, a gente está falando dessa responsabilidade, mas às vezes a gente joga outras responsabilidades que não são próprias para a idade da criança, né? Então, daí uma primeira questão que apareceu para mim, né? Para vocês, provavelmente venham a coadular comigo, ou talvez tenham outras questões, né? Podem até colocar ali nos comentários. Mas o que veio para mim é assim, ó. Então, mas como que o Espiritismo nos explica a questão do esclarecimento sobre a sexualidade? O que fala, né? E sua relação com a maturidade do ser. A ciência, né? Vamos falar da nossa ciência, do nosso conhecimento aqui no plano terrestre, nos afirma que o cérebro humano atinge seu amadurecimento somente por volta dos 20 anos. Isso é aproximadamente, né? Então, muito do nosso aparelho físico, emocional, ele vai amadurecendo nesse tempo, ele não está completo até os 20 anos aproximadamente, né? Então nós não temos condições ainda de saber exatamente o que é certo e o que é errado.
até antes dessa idade, né? Alguns são mais amadurecidos, outros menos, mas é mais ou menos por aí a idade relacionada ao cérebro humano. No Espiritismo, né, vem abater essas informações. Elas andam mais ou menos conjuntas. Então, o Espiritismo fala assim, ó, que 20 anos é a época em que o caráter real e individual do espírito ressurge com toda a força, né? Então, assim, a gente sabe que das várias fases, né, do desenvolvimento, ao nascer, aquele espírito, a dificuldade dele de estar, às vezes, aceitando aquela encarnação, de estar aprendendo tudo novo, né, pais novos, família nova. Aí chega na adolescência e bate, às vezes não bate as informações, as orientações que a família deu com aquilo que ele traz em espírito, né? E aos 20 anos, então, que é a época em que realmente, né, esse espírito ele vai ter a sua ele vai começar a criar uma individualidade. Ele vai trazer conhecimentos passados de outras reencarnações e reaprendendo com esta nova, né, com uma nova família, com um novo grupo de pessoas responsáveis por ela, né? Então, isso está na questão 385 do Livro dos Espíritos, então, né? Muitas funções mentais, como a capacidade de controlar impulsos, de postergar recompensas e de assumir responsabilidades, irão se manifestar em plenitude a partir dessa idade. Ah, tá, mas então, Marilda, me diz uma coisa, então, quando são pequenininhos, né, eu não posso ensinar já as crianças a postergar a recompensa, ou seja, deixar para depois e não seguir apenas os seus impulsos em todos os aspectos, né, da vida? Pode e deve, né, porque a gente ensinando a criança, né, nós vamos estar ali contribuindo com um tesouro muito grande para ela, para a sua vida. Mas é aos 20 anos mesmo que vai fazer cheque todas essas informações. E a pessoa vai trazer, então, a sua individualidade a caminho de uma maturidade, né? E como que se dá essa liberdade em pré-adolescentes? Né? Uma outra questão. Como assim liberdade? Será que o adolescente, quando ele obtém as informações, quando tem essas informações, e essas informações vêm de um adulto responsável, ou né? Será que ele vai conseguir lidar com isso sozinho, né? Será que ele vai ter liberdade o suficiente? Então, a gente viu aqui que jovens no início da adolescência, né? O que a gente fala início da adolescência? O que é pré-adolescente? É seus 11, 12, 13 anos, 14, é mais ou menos essa média de idade, né? Então, eles necessitam de orientação e cuidados de alguém mais maduro e experiente que lhe diga como proceder em algumas situações. Ele gosta disso? Não, muitas vezes ele não vai gostar, né? Muitas vezes ele vai ficar nervoso, ele vai bater porta, né? Dependendo da educação, vai ficar mais ou menos nervoso. Mas é importante que, se os pais têm em mente do quanto é necessário essa orientação, né, os pais irão fazer esse papel, sim, vão fazer o papel de chatos. Ah, esses pais são muito chatos, esses pais não... você vai fazer esse papel, que é necessário também. Por quê? Não se coaduna a liberdade total e muito menos a transferência de responsabilidades dos pais para os filhos, né? Então, nem um extremo nem outro, nem a liberdade total e nem a repressão, como aconteceu há muito tempo, né? Aquela educação repressiva, onde não porque não pode porque não, porque eu não quero.
É importante que a criança, que o pré-adolescente tenha as informações, né? E a gente vai, daí você vai dizer, mas tá, mas que informação que eu posso dar para tal idade? Nós precisamos buscar essas informações, né? A gente não pode querer, é um assunto bastante complexo e a gente, aqui eu não vou conseguir trazer tudo, mas se a gente for procurar, nossa, tem tanta literatura sobre as fases de desenvolvimento, como você vai lidar com cada fase, o que você pode responder, o que você deve orientar, né? São muitas as fases. E isso a gente hoje encontra, a gente tem tanta informação, né? Temos acesso às informações, então é muito importante a gente estar atento a isso, então, né? Então, qual que é a função dos pais ou dos responsáveis, né? Mas como educar meus filhos? É tão difícil para mim. Eu imagino que deve estar passando, né, pela cabeça de algumas pessoas. Mas isso é para todos nós. Todos nós deparamos, eu estou falando isso para vocês, mas eu estou falando para mim também, porque a gente sabe que a gente se deparou com momentos que as crianças deixam a gente meio sem ação, né? Então, quanto mais nós nos prepararmos, quanto mais nós buscarmos informações, melhor será para que a gente possa estar vivendo essas questões, né? Então, a orientação sexual sadia é a única alternativa para o equilíbrio na adolescência. Você veja a importância, né? Como base de segurança para toda a reencarnação. Não sou eu que estou falando, isso eu li, né, nas literaturas que eu trouxe para vocês. Agora eu não lembro exatamente onde eu li isso, mas se eu não me engano é Joana de Ângeles, essa questão aqui. A orientação sexual sadia é a única alternativa para o equilíbrio na adolescência, né? E como base de segurança para toda a reencarnação. Porque se eu tenho experiências ruins nessa área, nessa encarnação, já tive em outras e outras, eu vou acumulando essas informações e vou trazendo a cada reencarnação muitos medos, muitas inseguranças, né? Daí ela diz assim também, inseguranças e medos são muito comuns na adolescência. Basta a gente pensar na nossa adolescência e observar os nossos filhos. Procedem das atividades mal vividas nas jornadas anteriores, né? Que imprimiram matrizes emocionais ou limitações orgânicas, deficiências ou exaltação da libido, preferências perturbadoras que exigem correta orientação, assim como também em alguns momentos até terapia especializada. Porque também não vamos jogar toda a responsabilidade, né, nas costas dos pais. Nós temos, enquanto pais, muita responsabilidade. A gente sabe disso, a gente sabe que é uma missão ser pai, ser mãe. Não é fácil, os nossos filhos não vêm com aquele manual, né? Então, nós temos que correr atrás da informação. Nós temos que saber ser humildes para pedir ajuda em alguns momentos, né? Porque às vezes a gente não vai saber lidar. E eu posso falar isso para vocês, experiência própria. Essa pré-adolescência, ela é muito complicada, muito difícil, né? Então, mas como que devemos fazer essas orientações, né? A gente vê várias literaturas que diz que os pais precisam orientar, né? E fica sempre a questão, mas como orientar? De que forma fazer? Só um momentinho, só um minuto. Espero que esteja tudo certo, que não tenha parado o vídeo, tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Estão vendo? Me deem um feedback ali. Porque tá tão quietinho que às vezes eu não sei se realmente eu estou falando com vocês, se parou a transmissão. A princípio me parece que não, que tá tudo certo.
né? Só um minutinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um pouquinho. Tá tudo certo? Estão me ouvindo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá, aqui me achei agora. Tá tudo certo, tá saindo sim. Aham, ok. Parece que dá uma travada às vezes. Não, não, tá tudo ok. Ok, que ótimo. Então vamos continuar. Então, como nós devemos fazer essa orientação, né? A Lúcia ali diz que é necessário orientar, o pai fez de uma forma muito sábia, né? Então, muito diálogo, gente. Com pré-adolescente é muito diálogo, acolhimento, mais ouvir do que falar, né? Eles precisam muito desse acolhimento, dessa recepção, porque, como eu falei para vocês, eles estão procurando entender a sua individualidade. Eles não querem mais fazer só o que os pais dizem que é necessário fazer. Eles querem buscar essa identidade própria, eles precisam disso. Então, é necessário que a gente mais ouça, mas que em alguns momentos a gente saiba que precisamos intervir e orientar, né? Por mais que eles não gostem às vezes, tá bom? Cobrar a responsabilidade, né? Sempre cobrar a responsabilidade, ensinar eles a se responsabilizarem pelos atos, né? Eu faço isso, qual é a consequência disso que eu estou fazendo? E a criança pode aprender isso desde pequenininha. Ela vai se acostumando, vai aprendendo, e com o passar do tempo ela vai começar a pensar um pouco antes de agir, né? Que é muito importante. Nós não podemos mais agir só por impulso, né? A gente não viu no início ali. Nós precisamos aprender a pensar nas consequências daquilo que a gente está fazendo, né? Para que eu estou fazendo isso? Isto vai me ajudar? Isso vai ajudar alguém? Né? Buscar conhecimento sobre as fases de desenvolvimento da criança é muito importante, né? Eu já falei para vocês ali, a gente tem onde buscar. O Espiritismo nos dá ferramentas muito boas para tudo isso, né? Quando a gente vai estudar sobre a imortalidade da alma, a gente sabe que nós somos seres imortais, né? Que a gente vem para esse mundo, que a gente tem várias reencarnações, onde Deus, sendo tão bom conosco, nos dá essa possibilidade de nós podermos reparar erros, que nós podemos refazer, reconstruir essa nossa vivência aqui, através de várias reencarnações. Lembrando sempre que o ser humano é complexo e tem características próprias que o definem diferentemente do outro, né? Isso é o que nós chamamos de personalidade, ok? Aí eu tinha trazido aqui para vocês, mas acho que a gente vai prolongar muito agora, quais os aspectos que a gente poderia estar observando, né, sobre essa questão da sexualidade com as crianças. Mas não será possível virmos tudo isso. Então, nós já vamos indo para o término, né?
me deu um ataque de tosse aqui. Então, a quarta questão que me veio, né? Será que devo deixar tudo para a escola? Né? Então a gente já sabe que não, que a escola não pode fazer aquilo que a família poderia fazer, porque os nossos laços maiores são com a família. E é com a família que a gente aprende os melhores princípios. Tá. Então, aos pais cabe essa tarefa educativa, né? A escola vai ajudar, mas é os pais que precisam fazer essa tarefa, tá? Transferir para a escola a responsabilidade da educação sexual, a gente corre um grande risco. E eu acredito muito nisso também, que deverá ser calculado. Se o assunto a ser apresentado com muita irresponsabilidade e perturbação até do próprio educador, porque não são todas as pessoas que estão preparadas para tal, né? Que muitas vezes até vive conflitivamente o desafio da sua própria sexualidade, né? Sem que haja solucionado nele próprio a maneira correta. Então, às vezes, se a gente deixar só para a escola, a gente vai correr um grande risco, certo? Cabe sim à família, né? E aqui a Lúcia, né, ela abordou mais especificamente a questão da sexualidade, mas sobre essa questão mesmo, né, no seu livro, ela lembra constantemente a necessidade da orientação familiar, constantemente, né, em diversos aspectos. Daí eu vi ali que tem vários capítulos muito interessantes, né? Ensinar as crianças a amar é um capítulo. Filhos são como sementes lançadas ao solo. A paz no lar depende de nós. O poder da educação espírita. Palavras de esperança à juventude ameaçada. Temas contemporâneos. E uma coisa muito, muito importante que são os valores de hoje e sempre. Estar revendo valores, estar orientando, ensinando valores, você está entregando um tesouro para essa criança, para o desenvolvimento dela, para a sua maturidade, que você não faz ideia. Às vezes, a criança não vai entender naquele momento, mas ela vai levar isso lá dentro e em algum momento isto vai aparecer. Em algum momento vai, tá? Agora eu vou colocar uma outra música aqui que eu procurei e que achei bastante interessante, né? Que se chama Puro Amor, tá? Evangelizar é puro amor, orientar é puro amor. Então eu vou colocar aqui para vocês. Enquanto isso eu vou ver se houve alguma interação aqui no vídeo, porque para mim não está aparecendo, tá ok? Vamos lá? Então, achei aqui, realmente para mim não estava aparecendo, tá, gente? Não sei porquê. Mas a gente aprende, né? A gente é novo. Aqui a Cíntia, né? Deu um bom dia, outras pessoas também, a Leida, a Simone, ela nos colocou uma coisa muito importante, né? Que eu espero que vocês tenham entendido também nessa minha fala aqui, né?
que temos que dar as informações, sim, né? E a Lúcia traz muito claro isso no seu livro. Mas temos que dar limites também, com certeza. Precisamos dar limites. Se a gente já tivesse um aparelho formado, um cérebro totalmente maduro ao nascermos, se a gente tivesse todas as informações já ao nascer, nós não precisaríamos, né? Mas acontece que a gente nasce, Deus é muito sábio, né? Ele faz a gente nascer pequenininho, ele faz a gente nascer precisando aprender tudo, precisando aprender a andar, aprender a comer, aprender a falar. E sim, precisamos dar limites. Limite é um ato de amor, sim, Simone. Mais uma coisa que a Simone coloca para nós: liberdade monitorada, saber onde e com quem estão. Com certeza. Principalmente, temos que ser amigos dos nossos filhos, eles têm que ter segurança para nós, contar tudo o que acontece com eles. Isso é imprescindível, tá? Eles precisam ter segurança para nós, quando nós formos ouvi-los, a gente não vir com a crítica, né? Mas acolhê-los e assim orientá-los, né? Então, aqui existe uma sutileza bastante grande, mas que a gente vai aprendendo, né? Ninguém nasce sabendo, a gente vai aprendendo. Por isso, eu falo mais uma vez, vamos buscar informações, porque é com informações que a gente vai estar mais apto para poder educar nossos filhos. Nilva, oi Nilva, colega de estudos, oi Joel. Eliane, nossa colega de estudos também, uma querida amiga. É importante criar laços, a Eliane fala assim, é importante criar laços de confiança, continua, para o adolescente sentir seguro. Não em ações simples de autoritarismo, mas é isso mesmo, por isso que eu falei da sutileza, né? A gente precisa, às vezes, usar de autoridade para determinadas idades. Sim, o não é o não e o sim é o sim, nesse sentido, né? E a gente vai vendo que com o passar da idade, com o desenvolvimento, com a criança adquirindo novas formas de agir, a gente vai deixando um pouco dessa autoridade para indo responsabilizá-los pelos seus atos. É bem isso, Eliane. Né? O Joel diz que está tudo certo, a Simone perfeito, tudo certo. E acho que foi a hora que eu perguntei, porque para mim é pena, não aparece nenhum comentário aqui. Primeira vez que acontece isso. Aí a Nilva fala também assim, trabalho com adolescentes e o que alegam continuamente é a dificuldade de diálogo com os pais. Sim, essa é a grande dificuldade deles, né? E por que isso? Porque normalmente os pais não querem falar muito sobre esse assunto, né? Esse é um assunto difícil para eles também, né? Por isso que eu disse, procurem conhecer, se informar, né? Se precisar uma ajuda terapêutica. Eu sei de psicólogos que trabalham com crianças e pré-adolescentes que fazem terapia, né? Mas também fazem orientações quando os pais vão procurar, né? Às vezes você precisa de 1, 2, 3 sessões no máximo para receber uma orientação, para que o psicólogo possa te escutar e dar orientações a respeito. A Nilva ainda coloca assim, muitos educadores não têm a experiência de serem pais. Verdade. E mesmo tendo a experiência de serem pais, muitas vezes eles estão muito em conflitos ainda com algumas situações, né? Eles precisam ainda muito de amadurecimento também, né? Então hoje a gente vê muitas vezes algumas políticas públicas que querem jogar para a escola essa responsabilidade. E a responsabilidade não é da escola. A escola, sim, tem a responsabilidade de ajudar nessa educação, né? E pensar muito bem de como vai fazer.
se vai ser com qualquer professor, porque tem professores que não querem realmente, né? E eles estão sendo honestos consigo mesmo, porque eles não têm condições naquele momento de estar orientando sobre isso. Da escola pensar bem, buscar profissionais especializados, né? E não deixar tudo na mão das pessoas, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. É isso, gente. Então, nós agradecemos muito a presença de todos, agradecemos muito a ajuda dos nossos benfeitores espirituais. Vamos pedir iluminação para que a gente possa sempre agir melhor. Uma coisa que eu sempre fiz, eu gosto sempre de estar falando para as pessoas, é assim, ó, se eu não sei como agir, eu vou fazer uma prece lá do fundo do meu coração e vou pedir que os meus anjos da guarda, que os espíritos superiores, que Deus, que Nossa Senhora nos traga uma luz para que a gente possa resolver, porque tudo tem solução. Às vezes não de imediato, mas ela vem. Outra coisa, que a gente tenha a luz de poder abrir o Evangelho e buscar ali a resposta, porque muitas vezes a resposta está ali. E você abre o Evangelho, né, na página que for, pede em prece para que o Evangelho te dê alguma resposta, e a resposta vem muitas vezes. Então, agradeço a todos vocês, um beijo, um bom domingo, aproveitem bem, e que a gente possa estar conversando mais vezes, né? E porque o assunto não acaba aí, certo? Então, para a gente terminar, vamos escutar um pouquinho mais essa música, que ela já está terminando, né? E um bom domingo a todos. Muito obrigada. Tchau. Ai, ai, ai. A técnica aqui. Às vezes funciona. Às vezes não. Me empolguei aqui. Aí, muito bem. Beijo, tchau pra você. Até mais.